Agora a gente vai estudar sobre a ferida da traição. Quem tem a ferida da traição acaba desenvolvendo a máscara do controlador. A ferida da traição é despertada de 2 a 4 aninhos de idade, no momento que está desenvolvendo o complexo de Édipo, segundo a psicanálise. Que é aquele momento que você tem aquele amor profundo pelo seu pai, pela sua mãe. Se você é menino, pela sua mãe, e a menina pelo seu pai, é quando começa a desenvolver a energia sexual da criança. A criança passa a lidar com a sua força vital, com a sua força sexual, que representa a sua capacidade de criação. Então, é natural que ele grude na mãe, lógico, o bebê assim que nasce ele precisa grudar na mãe, mas a mãe deve seguir com sua vida, né? A mãe tem mais coisa para fazer, né? Não dá para ficar o dia inteiro só com o bebê. Então, o que acontece? Ela acaba fazendo, nesse momento, se ela obedece o bebê o tempo inteiro, ela vira escrava do bebê e a criança começa a achar que pode substituir o pai e satisfazer a mãe sozinha. Então, nesse caso, a criança não passará pela fase de Édipo essencial ao seu desenvolvimento. Por quê? Porque ela precisa que a mãe dê uma quebra nesse carrapato, com esse bebê, com essa criança. Por quê? Para poder ela entender que a mãe é do pai, modo de dizer. Então, é muito interessante como que o desenvolvimento infantil ele acontece, né? Como que às vezes a gente acha assim, esse momento a mãe tinha que ficar o tempo inteiro grudada com a criança. Não. Por quê? Porque se ela fica o tempo inteiro, ela também atrapalha no desenvolvimento psicologicamente, sexualmente da criança na fase adulta. Ela não consegue se desconectar da mãe. Então, é importante chegar um momento que desgrude, que ela entenda que essa criança, essa mãe não precisa só dela, a mãe tem outros amores e ela ama o pai, enfim, para quebrar esse complexo de Édipo. Então, atravessar bem essa fase do Édipo significa que a criança foi capaz de reconhecer que o pai foi essencial na sua criação. Então, mesmo que ele não esteja presente, a mãe deve fazer a criança perceber que o pai existe, ele é tão importante quanto ela, porque a criança quer a mãe assim, com tudo, não quer dividir a mãe com ninguém. Então, quando a mãe mostra para a criança que não, o papai também é importante para mim, assim como você, mas ele também é importante, ela quebra esse complexo de Édipo e assim a criança começa a se desenvolver mais saudável. Aí a criança começa a entender que houve a união dos dois sexos para ela nascer e ela começa a desenvolver interesse pelo sexo oposto, né? Então desenvolve um desejo inconsciente de fazer um bebê com o genitor do sexo oposto. A criança desenvolve um desejo inconsciente de fazer bebê com o genitor do sexo oposto. Olha que loucura, eu não sei nem como é que eu vou deixar isso aqui. Eu não vou postar isso nas redes sociais, vou deixar só aqui pra gente, tá? Porque se a gente falar o que é o complexo de Édipo, num vídeo de rede social, Facebook, Instagram, YouTube, eu não sei como que as pessoas vão reagir. Se as pessoas já ouviram falar do complexo de Édipo, se elas vão ficar assustadas. O que é? Que a criança quer ter... Ela se apaixona pelo pai no sentido de que eu vou fazer um filho com ele mesmo. Porque é uma fase de desenvolvimento da criança. Então, a criança começa a ter esse tipo de raciocínio, né? De desejo inconsciente, né? Então, ao mesmo tempo, é o poder de criação que a criança desenvolve. Então, isso explica alguns comportamentos de meninas que tentam seduzir o pai e dos meninos que tentam seduzir a mãe. Então, eles fazem de tudo para ter o afeto do sexo oposto e vão tentar protegê-lo, apesar da decepção de não receber a atenção desejada. Então, quando o genitor do mesmo sexo da criança magoa o do sexo oposto, seria, vamos falar com calma, quando a mãe magoa o pai, que seria o genitor do mesmo sexo da criança, a mãe, magoa o pai, que magoa o sexo oposto, ou quando o pai magoa a mãe, a criança vivencia essa mágoa e pode desejar a morte do genitor que ela vê como vilão, porque realmente ela está muito conectada com a mãe, com o seu genitor do mesmo sexo. Então, se você é menina, se a sua mãe magoa seu pai, ela vai desejar a morte da mãe porque magoou o pai, que é o amor da vida dela. Gente, nós estamos falando de criança, tudo no inconsciente, é um amor
que é um amor de criança, não é para... Eles falam complexo de Édipo, que é aquela possessão mesmo, o pai é meu, não quero dividir com ninguém. E aí, na maior parte do tempo, o que acontece? Infelizmente, o complexo de Édipo ele é mal vivenciado, porque a mãe é possessiva demais em relação ao filho. Então, quando a mãe é possessiva demais em relação ao filho e o pai é possessivo demais em relação à filha, tem um mau desenvolvimento do complexo de Édipo. Então, quanto mais desvalorizado o pai, quando o pai é desvalorizado, mais difícil resolver o complexo de Édipo. Olha que interessante, aqui no livro da Lise Bourbeau, ela entendeu que aquelas pessoas, eles perceberam nesses estudos, que aquelas pessoas que são vítimas de traição não resolveram seu complexo de Édipo quando eram jovens. Isso significa que o seu apego ao genitor do sexo oposto é muito maior, o que mais tarde afeta as suas relações afetivas e sexuais, afeta. Então eles têm a tendência a compará-lo o tempo todo com seu pai ou com sua mãe, criam expectativas irreais a respeito do seu companheiro por causa do que não receberam do pai ou da mãe. Então, no momento do ato sexual, essas pessoas se sentirão muito mais dificuldade de se entregar completamente, pois temerão ser enganadas pelo outro. Então, a alma que encarna com o objetivo de curar essa ferida da traição, ela escolhe os pais que utilizam a sedução da criança e que são mais centrados em si mesmos, que utilizam a sedução com a criança. Então, esse tipo de pai e mãe faz com que a criança sinta que eles precisam dela e tudo que a criança quer é que o genitor do sexo oposto se sinta bem. Então, ela tenta, por todos os meios, ser especial para ele. Um homem que sofre da ferida da traição me contou que quando ele era criança, estou lendo o livro, né? Eu vou lendo o livro, vou contando e vou dando minhas experiências. Um homem, quando sofre dessa ferida, ele revelou que quando ele era criança, a sua mãe e seus irmãos o valorizavam, dizendo que ele só conseguia deixar os sapatos brilhando quando engraxava, ou o chão da casa limpíssimo quando varria. Então, ele, ao executar essas duas tarefas, ele se sentia especial. Então, ele não entendia que era manipulação pela sedução, que era uma forma que eles estavam usando para manipular ele. Falou assim, olha, que só ele conseguia deixar o sapato brilhando quando engraxava, ou só ele deixava o chão da casa limpo. É uma forma de manipular a criança pela sedução e falar que assim só ele conseguia deixar daquele jeito, e aí ele ia lá e ficava limpando, né? Este é um exemplo que demonstra como é possível vivenciar inconscientemente a traição quando você é jovem. Então, a criança se sente traída pelo genitor do sexo oposto sempre que este não cumpre uma promessa sua ou traz sua confiança. Então, ela vivencia essa traição principalmente em sua conexão amorosa ou sexual. Por exemplo, uma menina experimenta a traição sempre que percebe que seu pai se sente atraído pela sua mãe. É como se ele estivesse trocando a filha pela mãe. Existe isso, gente, tá? Então, é um sentimento de traição pode ser igualmente experimentado quando a menina é ignorada pelo pai depois da chegada de um bebê menino. Quando a criança começa a viver essas experiências de traição, ela cria para si uma máscara para se proteger, do mesmo jeito que as outras feridas. Então, essa máscara é a do controlador. O tipo de controle que ele exerce não é motivado pela mesma razão que o controle do masoquista. O masoquista, ele controla para não ter vergonha de si mesmo ou não causar vergonha a alguém. Agora, o controlador, ele age para garantir que os compromissos que ele assumiu sejam respeitados e para ser fiel e responsável, de maneira a se assegurar que os outros cumpram igualmente os seus compromissos. Interessante, o controlador cria para si um corpo que transmite força e poder e que parece dizer, sou responsável, podem confiar em mim. Podemos reconhecer um homem controlador pelos ombros fortes, largos, mais largos que o quadril.
Às vezes, essa diferença entre o ombro e os quadris não é tão grande, mas siga a sua intuição. Você vai olhar, sua intuição vai dizer. Quando você tiver a sensação de que a parte de cima do corpo de alguém tem mais energia do que a parte de baixo, provavelmente é a vítima da traição. Agora, se você vê um homem com ombros largos, bíceps fortes e um peito estufado, usando uma camiseta justa para exibir os músculos, pode apostar que esse homem tem uma ferida da traição mais grave. Se você vê um homem com ombros largos, bíceps e peito estufado, usando a camisa justa para exibir os músculos, pode apostar que esse homem tem uma ferida da traição mais grave. De maneira geral, as pessoas portadoras de máscara do controlador conquistam seu lugar e são muito atraentes. Parece que algo nelas sempre diz: olhem para mim. Também costumam ter alguns quilos a mais, mas não se pode dizer que sejam gordas. São qualificadas como pessoas fortes. Não parecem gordas vistas de costa. Entretanto, podem ter uma barriga maiorzinha, né? Uma proeminente. É uma maneira de mostrar força do ara. Eu quero deixar claro que o ganho de peso de quem quer que seja, que está sempre ligado a uma parte mental dessa pessoa, que julga não ocupar seu devido lugar no mundo. Então, o excesso de peso não significa necessariamente a ferida da humilhação, do que eu falei no item anterior. Para um masoquista, o peso é um meio adicional para se sentir humilhado. Então, no caso das outras feridas, engordar tem a ver com o desejo de ocupar mais espaço. Então, observe que o escapista e o dependente, que são muito esguios, mais magros, eles não querem ocupar espaço, né? Isso ajuda o escapista a se tornar menos visível e o dependente a parecer fraco, logo conseguir ajuda. Então, você vê que o escapista e o dependente não tem esse interesse em conquistar espaço. Eles querem parecer mais frágeis e o escapista quer sumir. O dependente com a máscara do abandono quer parecer mais fraco, enquanto que o escapista quer sumir. Então, veja que, por enquanto, as feridas do que querem ocupar espaço são da traição e da humilhação. Agora, quando o controlador que sofre da ferida da traição, ele olha para uma pessoa, ele tem o dom de fazer essa pessoa se sentir especial, importante. O seu olhar ele é intenso e sedutor. A intensidade do seu olhar ajuda ele a perceber o que acontece à sua volta. Então, o controlador ele usa muitos olhos para manter o outro à distância ou para intimidá-lo. Dessa forma, ele protege, disfarçando a sua fraqueza, a sua vulnerabilidade ou a sua impotência. Ele disfarça, né? Assim como acontece com todas as feridas, quando uma pessoa possui apenas uma dessas características, sua ferida é menos grave. Agora, a gente reconhece o domínio em que uma pessoa é controladora e tem medo de ser traída pela parte do corpo que indica força ou poder. Por exemplo, quando a mulher ou o homem tem quadris largos e barriga maior, como uma boa proteção, isso indica raiva do sexo oposto, sobretudo no campo sexual. Então, é provável que a pessoa tenha se sentido assediada sexualmente quando mais jovem ou tenha sido vítima de abuso sexual, que explica essa proteção. Então, se vocês reconhecem na descrição física do controlador, mas é uma pessoa introvertida, talvez seja ainda mais difícil você se identificar nos comportamentos que a gente vai explicar, pois o controle que você exerce ele é dissimulado, logo é mais difícil de aflorar a consciência. Se esse for o caso, as pessoas que conhecem você podem lhe dizer, depois de ler o trecho a seguir, se você usa a máscara do controlador. Hoje eu tive um encontro com uma pessoa e eu tenho a sensação de que essa pessoa era muito controladora. Ela era como se ela quisesse firmar, bater o martelo o tempo todo, é isso, para manter o controle. É uma pessoa até certo ponto pesada, né? Quando a pessoa é mais extrovertida, o seu controle aparente é mais fácil de constatar. Então, quanto ao comportamento e atitude do controlador, a força é uma característica muito comum às pessoas que têm a ferida da traição. Então, é importante para elas exibir a força, principalmente coragem.
Elas querem exibir força, exibir coragem, muito exigentes consigo mesmas, querem mostrar aos outros que são capazes, percebem qualquer ato de covardia, né, como uma traição. Qualquer ato de covardia, como falta de coragem, eles acham que é uma traição. Eles recriminam energeticamente quando desistem de um projeto por medo de... Eles se auto-recriminam energeticamente quando desistem de um projeto por medo de ir até o fim. Tem até muita dificuldade de aceitar a fraqueza dos outros. Então, como sentem dificuldade de aceitar qualquer forma de traição proveniente delas mesmas ou dos demais, elas se esforçam ao máximo para ser pessoas responsáveis, fortes, especiais, importantes. Então, dessa forma, o controlador satisfaz seu ego, que não suporta perceber que ele próprio seja capaz de cometer uma traição. Não se esqueça que todas as nossas feridas são expostas para nos lembrar que se os outros nos fazem sofrer, é porque fazemos as mesmas coisas a eles ou a nós mesmos. Então, se aquela pessoa te faz sofrer com aquele comportamento que ela está tendo, é porque você também se faz sofrer com esse mesmo comportamento que essa pessoa está tendo. Muito interessante. Isso pode não ser compreendido nem aceito pelo ego. A gente fala, eu jamais vou me tratar desse jeito, eu não me trato mal desse jeito. Você pode estar sofrendo, por exemplo, por alguém que te tratou mal. Um exemplo prático. Você provavelmente, inconscientemente, se trata mal com a sua própria consciência. Você não se dá um elogio, não se acolhe. Então, se alguém te trata mal, essa pessoa apenas reflete a forma que você mesma ou você mesmo se trata. Se você se reconhece com essa máscara do controlador e sente, certo, uma resistência a essas coisas que eu estou falando, é o ego que resiste. É o nosso ego que resiste a entender que a gente tem essas feridas. Das 5 feridas, o controlador é o que cria mais expectativa com relação aos outros, pois gosta de prever e controlar tudo. Né? O dependente também cria muita expectativa com relação aos demais, mas não são expectativas referentes às suas necessidades de ser... mas o dependente também cria expectativas em relação aos outros, mas são expectativas relacionadas ao ser apoiado e ajudado. Ele cria expectativa em ser apoiado e ser ajudado. Agora, a expectativa do controlador tem como objetivo verificar se o outro está fazendo direito o que eles devem fazer e se são confiáveis. É o tempo todo vendo se eles não vão me trair. O controlador também tem habilidade para adivinhar as expectativas alheias. Ele, em geral, quando diz ou responde alguma coisa, é em função da expectativa do outro. O que não significa, porém, que ele tem intenção de fazer o que ele acabou de dizer. O controlador tem uma personalidade forte. Ele afirma suas crenças com veemência e espera que concordem com elas. Gente do céu, eu acho que eu conheço uma pessoa assim. Nesse momento eu tô lembrando, né? Forma rapidamente uma opinião sobre determinada pessoa ou situação e tem convicção de que a razão está do seu lado. Eu tô sempre certo. Afirma o seu ponto de vista de forma categórica e quer a todo preço convencer os demais. Diz com frequência, você entendeu? Você entendeu? É controlador. A pessoa que está o tempo todo falando assim, você entendeu? Você entendeu? Para se certificar de que foi bem compreendido. Então, acredita que quando alguém o compreende, é porque está de acordo com ele. O que, claro, não é verdade. Então, a Liz perguntou para várias pessoas controladoras como elas se davam conta de que, ao exprimir sua opinião, tentavam me convencer de algo. Mas elas não tinham noção que faziam isso. Toda máscara tem um ponto em comum. No momento em que a pessoa veste a máscara, ela não tem consciência do que ela faz. É interessante, a hora que ela veste a máscara, ela perde a consciência do que ela faz. Então, aqueles que estão de olho do lado de fora, olhando o nosso comportamento, tem mais facilidade de enxergar as nossas atitudes do que nós mesmos. Então, a pessoa controladora toma cuidado para não se colocar em situação de confronto em que não teria o controle. Quando você se vê rodeado de pessoas que considera rápidas e fortes,
ela se retira tremendo não estar à altura. Então, o controlador, ele é rápido nas suas ações, ele entende e quer compreender tudo rapidinho, afligindo-se quando leva muito tempo para explicar ou contar alguma coisa. Então, ele interrompe com frequência e responde antes mesmo que o seu locutor tenha terminado. Em contrapartida, se alguém ousa lhe dar o mesmo tratamento, ele responde irritado: deixa eu terminar, ainda não falei. Talentoso e ágil, ele não tem a mínima paciência com os lentos e precisa se esforçar para não se estressar com as pessoas mais lentinhas. Então é muito comum o controlador tentar controlar os outros nesse tipo de situação. Por exemplo, uma pessoa que dirige um carro e um outro motorista dirige lerdo do lado dele. Ele fica louco, ele fica puto. Nossa, anda logo, né? Então, o mesmo se dá no que diz respeito a ele mesmo. Quando a coisa não anda no ritmo que ele quer, principalmente acontece algum imprevisto, ele se enfurece. Então, ele adora ser o primeiro a terminar o que quer que esteja fazendo, em especial quando se trata de uma competição. Terminar em primeiro lugar é ainda mais importante do que fazer direito, tá? Para o controlador. Às vezes chega a mudar as regras do jogo para que o vento sopre ao seu favor. Então, quando os acontecimentos não correm segundo as suas expectativas, ele se torna agressivo. Mas não se vê como uma pessoa agressiva. Ele se enxerga, na verdade, como alguém que marca presença, que é forte, que não se deixa engambelar. Ele não se vê como agressivo. Dos 5 tipos de personalidade, das 5 feridas emocionais, o controlador é o que tem o humor mais instável, é o que muda de humor com mais frequência. No momento pode transbordar amor e atenção e no minuto seguinte perder as estribeiras por causa de um pequeno incidente. Seus amigos e parentes não sabem muito bem como agir perto dele. Algumas pessoas podem vivenciar esse tipo de atitude como traição. O controlador, então, ele tem que trabalhar a paciência e a tolerância. Principalmente numa situação que impede de fazer as coisas da sua maneira e do seu jeito. Por exemplo, se ele estiver doente, ele vai fazer de tudo para se curar rápido, a fim de continuar a cuidar dos seus afazeres. Agora, quando os seus amigos, seus parentes ficam doentes, ele não tem paciência para cuidar deles. Então, o controlador, ele é levado a futurizar, isto é, tentar prever o futuro. Sua mente é muito ativa, então, quanto mais intensa a ferida, mais ele quer ter o controle de tudo para evitar ser vítima da traição. Os principais inconvenientes dessa atitude são o desejo de que tudo aconteça como ele previu e a criação de um monte de expectativa com relação ao futuro. Então, essa atitude impede ele de viver o aqui e o agora. O maior problema do controlador é a expectativa, né? Por exemplo, quando ele está no trabalho, ele fica planejando as férias, mas quando chegam as férias, ele fica planejando voltar ao trabalho. Então, ele nunca se preocupa com o que está acontecendo no momento, né? Ele está sempre preocupado com o que está acontecendo lá longe dele, em outro lugar, né? Em geral, ele fica mais ansioso por verificar se tudo se dará como ele previu, do que por desfrutar o momento presente. Então, o controlador gosta de chegar com antecedência para garantir o controle de tudo, detesta se atrasar, não tolera pessoas que atrasam. E aí isso ele até gosta quando a pessoa atrasa, no sentido que ele tem uma oportunidade de controlar e ficar tentando mudar essa pessoa. Aquela pessoa que fica, você atrasou, você não sei o quê. Então ele fica aflito quando termina uma tarefa fora do prazo ou alguém entrega um trabalho com atraso. Então essa dificuldade é vivida em especial com as pessoas do sexo oposto, com quem ele mais tem raiva rapidamente. Um homem, por exemplo, fica com mais raiva da mulher rapidamente. Como ele é exigente, é comum ele não conceder a si mesmo ou aos outros tempo suficiente para executar o trabalho. Então, para ele é difícil chegar em casa e delegar uma tarefa ou confiar a outra pessoa para fazer. Então, ele será levado a verificar vezes, sem conta, se aquilo está 100 vezes, né? Se aquilo está sendo feito conforme suas expectativas. É difícil para o controlador mostrar para alguém como que faz algo, e se alguém demorar para aprender, ou seja, uma pessoa sem paciência. Então, ele não tem tempo a perder. Então, ele delega tudo, quando ele delega, são atividades fáceis, não delega nada.
E aí, somente delega quando são atividades fáceis para ele fazer. Que ele não vai ser criticado se forem bem-sucedidas. Por isso que ele precisa ser rápido, porque ele faz quase tudo sozinho. Então, quando isso não acontece, ele se dedica para vigiar que os outros ajudem ele. Então, ele é mais exigente com os outros do que consigo mesmo. Então, ele tem a tendência de confiar com mais facilidade nas pessoas do mesmo sexo que ele e de vigiar e controlar as pessoas do sexo oposto, porque seria a pessoa que teria traído ele, a do sexo oposto. Então, essa ferida da traição, ela é despertada no controlador sempre que ele está na presença de uma pessoa relapsa com seus deveres. Se a pessoa é negligente com seus deveres, ele fica acessando a ferida da traição. Então, ele se julga no trabalhador irresponsável, não aceita o ócio. Segundo ele, a pessoa só pode ter direito ao ócio, ficar à toa, de boa, depois que terminar todas as tarefas. Então, ver uma pessoa sem fazer nada, principalmente do sexo oposto, dá nervos. Já chama de preguiçosa e desconfia dela. Então, ele sempre dá um jeito para que todos saibam que tudo se realizou conforme ele planejou. Assim, vê como ele é responsável, como podem confiar nele. Ele está o tempo todo querendo mostrar, pode confiar em mim. Por quê? Porque essa foi a maior ferida que ele teve. Então, o controlador detesta não ter a confiança dos demais. Ele considera-se tão empenhado e talentoso que acredita que todos devem se reportar para ele, vir falar para ele o que precisar. Então, no entanto, ele não enxerga a própria dificuldade de confiar nos outros, mas ele gostaria que todo mundo confiasse nele. Então, o controlador ele resiste a se abrir com quem quer que seja, porque ele tem medo de que um dia suas confidências sejam usadas contra ele. Então, ele precisa confiar de verdade em alguém para que para que essa pessoa se torne sua confidente, para ele contar os segredos dele. Então, ele é o primeiro a contar aquilo que contaram para ele, porque ele acredita que tem uma boa razão para dedurar os outros. E ainda gosta de acrescentar uma pimentinha ao que os outros dizem ou fazem, de dar uma aumentadinha. Complicado, né? Então, quando uma mãe repreende o filho, o pai controlador, passando ao lado deles, fala: você ouviu o que sua mãe acabou de falar? Não é da sua conta. E mesmo assim, ele mete o bedelho. Se essas situações acontecem com uma menina, há forte chance dela vivenciar isso como uma traição. Ainda mais quando ela é a queridinha do pai e este não sai em sua defesa quando a mãe castiga ela. Em geral, o controlador gosta de ter a última palavra e é por isso que ele sempre tem alguma coisa a acrescentar. Ah, que cansativo. Ou a quase tudo. Eu acho bem cansativo. Espero que eu trabalhe isso em mim, que eu não seja assim, porque eu acho essas pessoas muito cansativas. Ele interfere exageradamente nos assuntos alheios. Como é rápido em perceber as coisas que se passam à sua volta e se julga mais forte do que os outros que estão ao seu redor, então costuma se encarregar de tudo. Acha que deve ajudá-las a organizar suas vidas. Ele não entende que fazendo assim, ele está fazendo isso só para ter o controle dessas pessoas. Da situação em si. Então, cuidando dos outros, ele pode controlar o que eles vão fazer e também quando, como vão fazer. Então, quando o controlador se ocupa dos problemas alheios, ele tem a sensação de que os outros são mais fracos do que ele. Esta é uma maneira disfarçada de exibir a própria força. Então, enquanto não acreditar na verdade em sua força, ele fará tudo para tentar demonstrá-la aos outros. Por outro lado, o controlador ele é muito sensível. Mas essa sensibilidade não aparece, pois ele está ocupado demais em mostrar sua força. Como já vimos, né, o dependente cuida dos outros para garantir ajuda e apoio. O masoquista cuida dos outros para ser uma boa pessoa e não envergonhar ninguém.